Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castan e nós estamos aqui no laboratório de verdade da QIAGEN, ou da QIAGEN, como você preferir, para fazer a segunda aula de uma série de 3 aulas sobre PCR digital. Então, se você está chegando aqui e caiu de paraquedas nessa aula para tudo, você vai para a primeira aula, vou deixar aqui em cima, mas você pode procurar aqui na playlist também. Você vai lá na primeira aula e assiste a primeira aula onde eu explico como funciona, o que é a PCR digital. Hoje a gente vai fazer um resuminho aqui rápido, mas bem rápido, e aí você não vai entender. Então vai lá primeiro para você entender tudo como é que funciona a PCR digital. Porque hoje nós vamos colocar a mão na massa, vamos fazer a PCR digital para valer e na terceira aula a gente faz análise desses dados. A gente se vê daqui a pouco, depois da vinheta. Então, como que nós vamos fazer a dinâmica dessa aula aqui, ó? Nessa aula, como a gente faz geralmente, vamos primeiro lá pro escritório, vamos lá no outro estúdio que eu vou explicar na teoria o que nós vamos fazer aqui. Vamos fazer um resumo rápido, né, sobre a PCR digital, só para ficar bem claro na cabeça. Aí eu vou mostrar para vocês o protocolo e vai ter algumas peculiaridades ali do protocolo que eu quero mostrar para vocês. Eu vou falar em detalhes. Eu quero mostrar ali talvez uma continha, talvez uma definição que você precise fazer para deixar bem claro exatamente o que nós vamos fazer. E aí a gente volta para cá. Vocês vão ver no final das contas, daqui a pouco ali, na hora que a gente estiver lendo o protocolo, que aqui nós vamos fazer uma reação de PCR em tempo real. Não tem muita diferença. Na verdade é uma reação de PCR em tempo real, né? Então utilizando reagentes PCR em tempo real, apesar desse reagente que a gente vai utilizar aqui ser específico para esse equipamento, ser específico para a PCR digital, você poderia, por exemplo, se quisesse fazer um teste, uma padronização, pegar esse reagente da PCR digital e correr numa PCR em tempo real que funcionaria, certo? Daria para fazer isso. Mas aqui, ele é específico para essa reação. Mas de qualquer maneira, o que eu quero mostrar para vocês é que não vai ser muito diferente de uma reação de PCR em tempo real, não tem muita diferença. O que tem ali no protocolo que talvez seja um pouco diferente, que é a recomendação oficial, é que para quem trabalha com DNA genômico, fragmentos grandes de DNA, talvez tenha que fazer um passo antes de digestão enzimática desse DNA, porque o fragmento ele é grande, ali um processo de particionamento pode facilitar o fato dele estar fragmentado e ser particionado de uma maneira mais adequada. Apesar que tem pessoas que fazem esse protocolo aqui sem a digestão e funciona muito bem, mas a recomendação oficial é que tenha essa digestão antes do particionamento. E a outra peculiaridade ali é a concentração do primer sonda. Na verdade, assim, nem é uma particularidade, é só a maneira como o protocolo está mostrando como você vai utilizar. Fora isso, vai ver que uma reação de PCR em tempo real não tem muito segredo, é rápido. A gente monta aqui um master mix, coloca dentro da placa e tá bala para usar já. Mas vamos lá ver com calma esse protocolo e a gente volta aqui daqui a pouco. Beleza, então vamos começar aqui fazendo um resumo só para organizar o raciocínio sobre PCR digital e aí eu explico para vocês o que a gente vai fazer aí na prática. Então é o seguinte, a PCR digital ela é uma variação da técnica de PCR em tempo real que por sua vez é uma variação da técnica de PCR, ou seja, nós estamos falando da terceira geração da técnica de PCR. Assim como na PCR em tempo real, a PCR digital também nos permite detectar a presença de um alvo específico, DNA, um RNA, ou quantificar a presença desse alvo. A grande diferença da PCR digital para a PCR em tempo real é que a PCR digital ela tem um maior limite de detecção, ou seja, é possível detectar a presença de alvos raros presentes numa amostra. Então, imagine que você esteja trabalhando, sei lá, com mutação, quer detectar a presença de uma mutação somática. Se é uma mutação somática, a porção ali, o locus mutado, ele vai estar em menor quantidade em relação ao selvagem, muito menor quantidade em relação ao selvagem. E talvez aí por PCR em tempo real convencional você não pudesse detectar a presença daquele alvo ali, por diferentes motivos, mesmo por competição entre o seu alvo e o primer. O primer vai se associar ali no que é mais abundante, né? Vai se associar, vai se anelar em maior frequência ali no que é mais abundante, que seria o selvagem, esse é o meu exemplo. E aí, muito provavelmente ou possivelmente você não conseguiria detectar a amplificação do seu alvo, da mutação em questão que você quer analisar, porque o selvagem tem muito maior quantidade, ele que vai se anelar ali, por competição ele vai se anelar e você não vai conseguir detectar. Por outros motivos também, talvez aí por a quantidade de fluorescência, a intensidade de fluorescência gerada muito pequena, diferentes motivos. Não importa a gente entrar em detalhes agora, mas talvez quando você tem um alvo muito raro, um alvo mais escasso na sua amostra, talvez você não consiga detectá-lo aí por PCR em tempo real
convencional, ou detectá-lo de uma maneira adequada para a quantificação, né? Porque às vezes tem essa limitação também. Você consegue ver que ele está ali, mas ele está em tão baixa quantidade que você não tem dados de qualidade para fazer a quantificação. Tem essa possibilidade também. Na PCR digital, você tem ali a mesma situação. É uma amostra com um alvo que você quer detectar, um alvo que pode ser raro ou não. Eu dei o exemplo do raro aqui, porque é o grande diferencial, mas não necessariamente o seu alvo precisa ser raro. Você tem ali a sua amostra com algo que você quer detectar, uma reação de PCR em tempo real montada com todos os ingredientes de uma PCR em tempo real. Inclusive, se você está assistindo essa aula e não sabe como é que funciona a PCR em tempo real, assiste a aula que eu vou deixar aqui em cima. Você entende primeiro lá o que é PCR em tempo real, depois você volta para cá para entender tudo. Pode assistir aqui até o final, mas para você entender exatamente o que está acontecendo aqui, você precisa saber como é que funciona a PCR em tempo real, tá? Então você vai montar aquela reação ali. A diferença aqui na PCR digital, você vai pegar essa sua reação já montadinha com a amostra, com todos os ingredientes da PCR em tempo real e particioná-la, separá-la em diferentes porções. Eventualmente, aquele seu alvo raro vai cair em uma das partições, uma ou mais daquelas partições que você tem ali presente na nesse processo, nesse esquema de particionamento, de separação ali. E o fato do seu alvo estar particionado, isolado numa regiãozinha pequena, exclusiva, quase exclusiva dele ali, favorece a sua amplificação e geração de fluorescência. No final das contas, quando você vai fazer uma PCR digital, você vai ter ali as suas partições, o seu alvo que caiu em algumas das partições e onde ele caiu, onde ele está presente aquela partição, aquela PCR ali vai funcionar, vai gerar fluorescência e aquela partição, entre aspas, ali vai brilhar, vai gerar fluorescência detectável. Ou seja, nós teremos diversos partições positivas com o seu alvo que gerou fluorescência e partições negativas que não têm o seu alvo. É justamente essa definição de PCR digital. Positivo, negativo, presente ou ausente, sim ou não, 0 ou 1, isso é o digital. A definição digital é o que você tem aqui. No final das contas, o que você consegue fazer é a contagem dessas partições positivas e a quantidade de partições positivas está diretamente relacionada à quantidade do seu alvo na amostra. Existe uma relação direta entre a quantidade de partições positivas e a quantidade do seu alvo lá na amostra. Você consegue fazer uma quantificação de forma absoluta, assim como você faz na PCR em tempo real, só que aqui sem a necessidade de uma curva padrão. Um processo muito mais fácil de analisar, muito menos trabalhoso de fazer e com um limite de detecção maior. Claro que você deve considerar na análise dos dados a possibilidade de você ter mais do que um alvo por partição nesse processo de contagem, então por isso você deve considerar aplicar a distribuição de Poisson, né, nessa sua conta para identificar a probabilidade de um pocinho ter um ou mais alvos ali presentes, né? Fazer essa contagem, essa consideração também para fazer uma quantificação mais adequada. Mas esse aqui é o resumo da PCR digital que eu expliquei com calma na aula anterior, lá na aula dos cookies, certo? Aqui, hoje, nós não vamos falar da parte de análise dos dados, porque é o tema da terceira aula. Na terceira aula, sim, a gente vai falar com bastante calma sobre análise dos dados. Vamos focar nessa parte aqui do fluxo de trabalho. É isso que eu vou mostrar para vocês agora, o fluxo de trabalho da PCR digital na prática. Então aquilo ali que eu mostrei lá atrás, só que agora um pouco mais organizado aqui, mais bonitinho, e como nós vamos fazê-lo na prática. Claro, o fluxo começa, todo o fluxo de trabalho aí vai começar na preparação da amostra. A amostra vai ser preparada, coletado, o RNA extraído, purificado, o DNA ou RNA, não importa, você pode trabalhar com os dois, extraído, purificado, etc. Eu não vou falar sobre esse passo aqui que não faz sentido, eu vou direto para a PCR digital. Na PCR digital, em seguida, nós temos o preparo da reação de PCR em tempo real. Vocês vão ver na aula prática que é uma reação de PCR em tempo real muito simples de montar. Nós vamos fazer essa preparação ali. Depois vem o processo de particionamento, que vai acontecer lá no equipamento. A PCR em si, a termociclagem e a detecção da fluorescência, também acontece no equipamento. E lá na terceira aula nós vamos fazer a análise dos dados. Então, disso aqui tudo, ó, onde nós vamos trabalhar aqui na prática dessa semana e da semana que vem, dessa aula e da próxima aula, nós vamos começar aqui com o preparo da reação de PCR em tempo real, que é um preparo manual, mas muito, muito simples. Vocês vão ver que é 3 coisinhas que tem que fazer ali, um preparo da reação que é manual. O particionamento, a termociclagem, a detecção de fluorescência acontece automaticamente, tudo dentro de um único equipamento. Fácil, 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 você fica lá só esperando o negócio acontecer, depois vem para a análise dos dados, que é o tema da próxima aula. Então vamos começar aqui com o preparo da reação. E para a gente falar do preparo da reação de PCR, eu quero mostrar para vocês o protocolo que a gente vai utilizar lá na aula prática. Só para a gente não ficar perdido, né? Ficar, o que está fazendo ali? Eu vou mostrar para você o protocolo que é bem simples e o que a gente vai fazer passo a passo lá na prática.
que é isso daqui. Aqui nós temos o protocolo que a gente vai utilizar, não vou entrar em detalhes aqui, ele está falando, muito do que está aqui eu também vou falar ali na aula prática, né? Não vou ficar repetindo também, o que for mais conveniente falar na prática, eu vou falar na prática, mas eu já mencionei para você algumas coisas. Né, que tinha uma continha aqui que eu queria fazer com vocês só para deixar bem claro o que está acontecendo e o lance da fragmentação. Vamos começar aqui falando dessa continha, olha só. Aqui nesse protocolo ele faz uma recomendação, não é obrigatório, você pode fazer do jeito que você está acostumado aí numa reação de PCR em tempo real, mas aqui ele faz uma recomendação que facilita de fato, né, você utilizar, você preparar ali a sua reação. Então para facilitar de uso aqui ele recomenda utilizar uma mistura, um mix de primer e sonda. Esse protocolo aqui nós estamos trabalhando com primer e sonda, tem um protocolo PCR digital, esse equipamento que nós estamos trabalhando aqui ele é compatível com agentes intercalantes também. Um CyberGreen, um EvaGreen, um agente intercalante, ele é compatível também, só que aqui no caso hoje nós estamos utilizando o protocolo de primer e sonda, que é o protocolo geralmente mais utilizado na PCR digital. Pode ser utilizado outro tranquilamente, mas esse aqui é mais utilizado, a maior parte das pessoas faz com primer e sonda, então eu estou mostrando o protocolo que é mais comum, certo? Então ele está falando aqui para a gente fazer uma mistura dos dois primers, do primer forte, do primer reverse e da sonda, misturar os três componentes, os três óleos numa única misturinha ali, numa única solução, e manter essa solução numa concentração de 10 vezes. Ou seja, aqui a concentração dessa minha mistura, dessa minha solução de trabalho, ela está 10 vezes concentrada em relação à concentração desses óleos lá na reação de PCR em tempo real. Então aqui ele está falando, ó, por exemplo, para a gente manter os primers aqui dentro dessa nossa mistura, né? Os primers a uma concentração de 8 micromolar e a sonda uma concentração de 4 micromolar. Se essa mistura está 10 vezes concentrada, isso quer dizer que lá na PCR em tempo real, cada um dos primers vai estar 10 vezes diluído em relação a esse valor aqui. Se aqui na nossa mistura está 8 micromolar, lá vai estar 0,8 micromolar ou 800 nanomolar, né? E a sonda 0,4 micromolar ou 400 nanomolar. O que eu quero fazer com vocês é essa continha aqui, como que você prepararia esse mix aí no seu laboratório, certo? É isso que a gente vai fazer, que está aqui. Então a concentração desejada de cada primer, 8 micromolar, 10 vezes a concentração que vai ficar na final lá na reação. E a da sonda é de 4 micromolar, 10 vezes concentrado que vai ficar lá na reação. Então o que a gente vai fazer aqui é aplicar a formulinha, né, do C1V1 igual ao C2V2. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Então vamos aplicar essa fórmula aí para cada um dos primers. Os primers são iguais, é a mesma concentração, então a conta é a mesma. Então imaginem que você tenha seus primers numa solução de estoque. Geralmente a solução de estoque do primer é aquela que está guardadinha lá no menos 20, né, que você diluiu quando o primer chegou no laboratório, ela está 100 micromolar. Aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque como proceder com a diluição do primer quando ele chega no seu laboratório, tem uma aula aqui no canal sobre isso também. Eu vou deixar essa aula aqui em cima. Então, se você não sabe o que é solução de estoque, solução de trabalho, por que está 100 micromolar, se você não sabe nada disso, depois dessa aula aqui você assiste essa aula de diluição de primer, tá? Como proceder quando os seus primers chegam no laboratório. Então, geralmente, a solução estoque ela está a 100 micromolar. Esse é o recomendado, né? É uma regra não escrita da biologia molecular. Ele fica ali a 100 micromolar. O volume inicial é o que a gente quer saber, quanto que a gente vai pegar dessa solução aqui para que ela fique na concentração desejada. A concentração desejada vai ser 8 micromolar. E o volume final você escolhe quanto que você quer preparar dessa solução. Eu chutei aqui 500, né? Se eu fosse fazer na vida real, não faria tanto, talvez eu faria com uns 300, 400 microlitros, porque 500 é muita coisa, a não ser que você vai fazer muitas reações por vez. Mas aí eu chutei aqui 500, você troca aqui o seu valor aí para o volume que você quiser no seu caso. Certo? Então é só fazer a continha, esse 100 aqui vai passar dividindo, né? O V1, o 100 daqui vai passar dividindo, vai ficar 8 vezes 500 dividido por 100, que é o que está aqui, 8 vezes 500 dividido por 100 dá 40 microlitros. Ou seja, para eu ter 8 micromolar do meu primer forte ou do meu primer reverse que está a 100 micromolar, para eu tê-los a 8 micromolar em 500 microlitros a partir de 100 micromolar, eu tenho que pegar
40 microlitros de cada um deles, certo? E a sonda vai ser a mesma coisa, né? Só que a sonda ele recomenda não 8 micromolar, mas 4 micromolar. Mesma coisa aqui, só que aqui trocamos para 4 micromolar. Então ficaria assim, né, na hora de fazer essa solução. Vai fazer um mix de 10 vezes de primer e sonda, vai pegar 40 microlitros do Ford, 40 microlitros do primer reverse, 20 microlitros da sonda, vai misturar esses três nessa quantidade aqui. E adicionar 400 microlitros de diluente, que lá ele recomenda um low TE, para você trabalhar com low TE. É um tampão TE, só que com baixa concentração de EDTA, é isso. Você pode fazer isso no laboratório e comprar pronto, beleza? O low TE é facinho de ter acesso. Aí no final das contas você vai ter 500 microlitros, nesses 500 microlitros você tem 8 micromolar do primer Ford, 8 micromolar do reverse, 4 micromolar da sonda. Prontinho para você seguir o protocolo. Vamos voltar lá no protocolo. Então isso aqui a gente acabou de fazer, né? Tá prontinho lá, a diluição tá feitinho no laboratório, né? Tá pronto. Eu não vou fazer essa diluição lá na prática, não precisa. Como eu falei para você, já tem aula prática sobre isso, como proceder com a diluição dos seus primers e mesmo sonda no seu laboratório, já tem aula sobre isso, então não vou repetir. Lá no laboratório a gente vai partir direto para a montagem da reação. Mas é essa a continha que você tem que fazer, que é a que a gente vai usar daqui a pouco lá na frente na hora de preparar a reação. Aí nós temos aqui, ele faz aquela recomendação da digestão do template se você estiver trabalhando com fragmento de DNA genômico, ou seja, trabalhando com fragmentos grandes, acima de 20 mil pares de base, ele recomenda fazer uma digestão aqui. Ela não é obrigatória, outras pessoas já fizeram, já vêm trabalhando com DNA genômico sem digestão, funcionando bem, mas a recomendação oficial é que você faça a digestão, e aqui ele está dando algumas enzimas que foram validadas com esse protocolo que eu estou mostrando para vocês, certo? Nós não vamos fazer esse passo também, não precisa, nós não vamos trabalhar com uma amostra controle, não vai precisar fazer isso, mas se você precisar, no seu caso, vem aqui e faça a digestão com enzima de restrição antes. Beleza, e aqui para baixo ele fala de como montar a reação. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou explicar para vocês que tem 3 tipos de placa, né? Esse equipamento ele é compatível com 3 tipos de placa. Nós vamos utilizar essa placa aqui, ó, que tem 26 mil partições, é uma plaquinha de 24 pocinhos, certo? Essa que a gente vai utilizar na aula prática. Então o que nós vamos montar? Como é que nós vamos montar a reação? Vai primeiro começar com o Master Mix. É um Master Mix que é compatível com esse equipamento, ele é otimizado para esse equipamento, ele vem 4 vezes. É um Master Mix compatível com sonda, se você vai trabalhar com Cyber, com outro intercalante aí é diferente, mas esse aqui é o compatível com sonda, apesar do protocolo ser muito parecido, tá? Para quem vai trabalhar com intercalante, trabalhar com sonda, o protocolo é muito parecido. Vai mudar uma concentração ou outra aqui, o volume ou outro aqui, mas o resto é muito parecido. Então a primeira coisa é colocar o Master Mix, 10 microlitros por reação. Depois aquela mistura de primer e sonda que a gente fez ali na continha agora, né, que já está 10 vezes. A gente vai pegar 4 microlitros só. Se a gente quisesse fazer um multiplex, analisar mais de um alvo por vez, aqui é compatível analisar 2, 3, 4, 5 alvos por vez, se for necessário, aí simplesmente é pegando a mistura de cada um dos ensaios para cada um dos alvos. Aqui na nossa aula hoje vai ser um alvo só, vai ser um singleplex, então essa parte de baixo, né, esses outros 4 microlitros aqui a gente não vai colocar mais, vai colocar só um ensaio. Nós também não vamos trabalhar com enzima de restrição, então pula essa parte aqui que deveria colocar até 1 microlitro de enzima de restrição, se fosse fazer a restrição. Depois ele vem com a quantidade de template, aqui no caso a gente vai utilizar um DNA controle, 4 microlitros desse DNA controle e completar com água para chegar num volume final de 40 microlitros. Então aqui no caso a gente vai colocar 22 de água. Então 22 de água, mais 4 do nosso template, mais 4 da mistura de primer e sonda, mais 10 do nosso Master Mix, dá os 40 microlitros. Nós vamos preparar esse mix aqui para 24 reações, então vocês vão ver que eu vou fazer uma a mais ali para R de pipetagem, né? Nós vamos fazer esse mix aqui para 25, que eu mostro lá na aula prática. Feito isso, nós vamos pegar esse mix, passar para uma placa de PCR em tempo real, uma placa de PCR convencional, uma placa de 96 poços ali, só para a gente montar, distribuir essa reação, né? No caso que a gente vai fazer com 24, nós vamos repetir essa reação aqui 24 vezes. Então o que a gente vai fazer é distribuir as amostras nos 24 pocinhos ali e depois vir distribuindo esse Master Mix que a gente acabou de preparar. Faz a homogeneização e está pronto para levar lá para a nanoplaca, para a placa da PCR digital.
É isso que ele está falando aqui, né, dando as dicas de como preparar, para colocar nessa placa intermediária, que vai ser uma placa convencional de PCR, de 96 poços aí, uma placa qualquer, né? E depois você pega dessa placa, passa para a nanoplaca, vocês vão ver isso tudo lá na prática certinho, passa para a nanoplaca e está pronto para ir para o equipamento. Só mais uma coisa aqui desse protocolo, que ele está mostrando aqui a termociclagem, qual termociclagem que a gente vai montar já lá no software, qual que vai ser a termociclagem utilizada. Nós temos um passo inicial aqui, 2 minutos a 95 graus Celsius, para ativação da DNA polimerase, uma DNA polimerase hot start, ela vem protegida para evitar que ela funcione em temperaturas baixas, temperatura ambiente, portanto gerar amplicon inespecífico, gerar fragmento inespecífico. Então esse primeiro passo a 95 graus Celsius por 2 minutos para ativar a DNA polimerase. Depois vem a termociclagem em si aqui, que são 2 passos, assim como a gente vê geralmente na PCR em tempo real. 15 segundos a 95 graus Celsius para denaturar a fita, depois o anelamento e extensão acontecendo a 60 graus Celsius por 30 segundos. Vai repetir isso aqui 40 vezes, PCR em tempo real está pronto, no final das contas, vai para a leitura de fluorescência e depois análise dos dados. E aqui estão as 3 opções de nanoplacas que são disponíveis. Eu até mostrei lá no protocolo, né? Tinha 2 opções ali. Eu mostrei a opção de Master Mix que a gente estava preparando, né? De uma das placas, porque tem essas diferentes opções aqui. Então são essas 3. Das 3 nanoplacas, 2 delas têm 8.500 partições. Então por amostra são 8.500 partições e são 2 porque tem a opção com 24 poços e a opção com 96 pocinhos. Então, cada um desses 24 pocinhos aqui vai ter as suas 8.500 partições. Cada uma desses 96 pocinhos aqui vai ter suas 8.500 partições. E tem a opção de nanoplaca com 26.000 partições, muito mais partição. Nesse caso, essa placa só tem a opção de placa com 24 pocinhos. O que muda de um para o outro? A gente vai ver com calma lá na terceira parte da aula, né? Na terceira parte dessa série aqui, que quanto maior a quantidade de partições, melhor é o seu limite de detecção. Quanto mais partições você tem na sua placa, melhor o seu limite de detecção. Então você pode utilizar placas com maior quantidade de partições quando você trabalha com alvos mais raros, por exemplo. Então voltamos aqui para os slides, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona esse particionamento, né? Eu venho falando aí do cookie, do particionamento, só que agora eu quero mostrar um esqueminha que acho que é a parte mais legal disso aqui tudo, né, de um protocolo como esse, é como acontece o particionamento em milhares de poços. Bom, primeira coisa que o particionamento ele acontece numa estrutura específica. Nesse caso aqui desse equipamento que a gente está utilizando, acontece nessas placas, chamadas de nanoplacas. Vocês vão ver que tem 3 tipos, já vou falar sobre elas. Mas o fato é que essas plaquinhas aqui, elas inicialmente, aqui para a gente que vai manipulá-la, né, manualmente, ela é a mesma coisa. Tem um pocinho onde a gente vai colocar a reação, onde vai colocar a amostra, assim como uma plaquinha convencional aí, e depois é o equipamento que vai fazer o resto. Mas é que interligado a este pocinho convencional aqui, nós temos uma estruturinha aqui, um quadradinho que vocês, tá difícil de ver, que é pequenininho, né? Mas tem um quadradinho aqui do lado. E aqui nesse quadradinho aqui estão as partições. Então a reação com a amostra que a gente vai colocar aqui vai ser particionada, dividida, quebrada em milhares e milhares de porções, em milhares de partições. Que é o que está mostrando nesse esqueminha aqui no final das contas. Nós temos um pocinho, do lado do pocinho um quadradinho, e esse quadradinho possui milhares de partições. Cada placa, vocês vão ver que as placas têm diferentes quantidades de partições, depende do que você quer fazer no seu experimento. A gente fala isso no terceiro dia. Mas aqui é onde estão as partições que receberão a reação com a amostra, certo? Não dá para enxergar, obviamente, porque é muito pequenininho, se olhar de perto lá na plaquinha dá para ver os pontinhos assim, mas é um negócio muito pequenininho. Jamais seria possível petar um negócio daquele na mão. Não dá. Tem que ser um sistema como esse que eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Que é muito pequenininho ali, são nanolitros de reação por cada partição. Então eu vou mostrar esse esqueminha aqui só para a gente conseguir visualizar o que acontece ali, para vocês poderem visualizar. Não é um esqueminha da própria Qiagen, eu vou pausando aqui o vídeo conforme a necessidade. Então aqui nós temos a nanoplaca, onde vai acontecer o particionamento, e aqui ele está pipetando a amostra já com o reagente. A reação de PCR em tempo real. Cada pocinho desse aqui vai receber uma amostra, certo? Então aqui a reação de PCR em tempo real com a amostra, tudo certinho já. Colocou ali, dispensou, sem muita diferença do que acontece na placa convencional. Essa plaquinha ela vai ser selada com este selo
especial, é um selo específico, emborrachado, é ele que vai permitir que o particionamento aconteça, que as amostras sejam levadas, dispensadas dentro das suas partições. Ele é fechado com um rolinho, tudo isso a gente vai fazer lá na prática, você vai ver. Ele é fechado com um rolinho, depois que a plaquinha está selada, a placa está pronta para ir para o equipamento de PCR digital. E vou falar sobre o equipamento também já já. Então vai lá para o equipamento, aí no equipamento, lá dentro, vocês vão ver que este selo, eu vou mostrar no outro esquema daqui a pouco, esse selo ele vai ser pressionado por um pistão e ele vai funcionar meio que como um êmbolo de uma pipeta, empurrando a amostra. Então aquele selo ele vai ser pressionado, ele vai empurrar a amostra que está ali dentro e a amostra que está ali dentro do pocinho, né, ela vai para todas as milhares de partições, que é o que ele está mostrando aqui. Ó. Depois que o selo é pressionado, o êmbolo empurrado, a amostra empurrada sendo levada para as milhares de partições. É aí que acontece o processo de particionamento em si, né? Voltei aqui um pouco demais, mas ó, você vai conseguir ver aqui de novo nesse esqueminha, a amostra sendo pressionada e sendo distribuída para as diferentes partições, milhares de partições. Tudo automático lá no equipamento, isso é o equipamento que vai fazer. Aí logo em seguida, essas partições que elas têm comunicação entre elas, né? Você viu? A amostra ela partir de um pocinho comum, que foi onde você pipetou ali, e ela, por esse sistema microfluídico, são canais todos interligados, a amostra vai ser distribuída, a reação vai ser distribuída ali pelas partições. Então essas partições elas estão interligadas, mas elas não podem estar na hora de fazer a PCR em tempo real, né? Para não acontecer de misturar uma partição com a outra. Então, depois que o particionamento está realizado, foi feito pelo equipamento, o próprio equipamento ele vem fechando a placa, ele vai no selo, tem um selo que está embaixo da placa, o equipamento ele vem fechando aquele selo que está embaixo da placa, é parecido não, é um selo óptico. Sabe o selo óptico que a gente coloca numa placa de PCR em tempo real? É a mesma ideia, só que ele já está preso ali na placa, já faz parte da estrutura da placa. E o equipamento ele vem selando, ele vem esmagando esse selo para fechar as partições. A hora que o equipamento ele vem com o rolo fechando esse selo óptico, ele fecha os canais das partições, que é o que está mostrando aqui. Ó. Ele vem e fecha os canais, individualizando cada uma das partições, né? Elas deixam de ter comunicação entre elas. Aí acontece a termociclagem, detecção de fluorescência e a PCR digital, assim como a gente tem visto aí. Então você viu, fez o particionamento, a placa está pronta, a reação, a placa, tudo está tudo pronto para ir para a termociclagem, para a PCR em si e para a detecção de fluorescência. Então aqui não tem muita diferença do que acontece numa PCR em tempo real convencional. Termociclagem, PCR, vai acontecer uma PCR aqui, só que dentro dessa plaquinha especial ali, já com a amostra, com a reação toda particionada. E tudo isso que eu mostrei para vocês acontece dentro desse equipamento aqui. No caso que a gente vai utilizar na aula prática é esse equipamento, o QIAcute One. Tem outras opções, eu vou falar sobre os outros equipamentos, mas o que a gente vai utilizar na prática é esse QIAcute One. Então, manualmente a gente preparou a reação e colocou a reação nas placas e depois na nanoplaca, vocês vão ver isso lá na prática, e depois o resto é feito automaticamente pelo equipamento, né? Tudo que eu mostrei lá para vocês, a particionamento, selagem da placa, tudo isso acontece lá dentro. A gente vai ver já num videozinho. Então esse equipamento aqui, né, esse sistema, o QIAcute, nós vamos utilizar o QIAcute One, mas tem outras opções também. Então é um sistema 100% integrado. Ele faz o particionamento, ele faz a termociclagem, ele faz a detecção de fluorescência, tudo automatizado e dentro da mesma estrutura, dentro do mesmo sistema. Não tem que tirar, colocar em outro equipe, tudo ali. Você colocou a plaquinha ali, deixa ele rodar, em 2 horinhas está tudo pronto. Ele faz tudo isso automaticamente. Então, por isso é muito fácil de utilizar e os resultados acabam sendo muito rápidos. Não tem que ficar manipulando a amostra, diminuir a chance de contaminação cruzada, aquela coisa toda. Tem alta capacidade de multiplex também, um equipamento que tem até 5 canais, você escolhe quantos canais você precisa ter, 2 ou 5 canais, depende do equipamento, ou seja, dá para trabalhar com duplex, triplex, tetraplex, pentaplex, se for o caso, se você quiser trabalhar até com 5 alvos por reação. Então eu falei para vocês, é uma plataforma com diferentes modelos, né, com diferentes capacidades. O QIAcute One, que é o que a gente vai utilizar, ele é compatível com uma placa. O 4, compatível com 4 placas. E o 8, compatível com 8 placas. Porque tem laboratório com alta demanda que precisa ter várias placas aí para fazer essa análise. Mas aqui a gente está utilizando o mais simples. Então nesse outro videozinho aqui eu vou mostrar para vocês o que acontece lá dentro do equipamento. Montou a placa, selou, o que vai acontecer lá dentro do equipamento? Não é que a gente viu mais ou menos, mas aqui dá para ver melhor. Então dentro lá do QIAcute One, no nosso caso. Primeira coisa,
Vai ser feita a leitura do código de barra da placa, para controle aí da placa. Você programou isso lá no equipamento, né? A gente vai fazer isso também, programar no equipamento. Ele vai fazer a leitura do código de barra. Aí, feito isso, ele vai lá para essa parte do particionamento. É a hora que vai acontecer o particionamento em si. Eu disse, né, que aquele selo em cima, emborrachado, olha como que ele funciona. Tem esse sistema aqui, esse sistema de pistão, que vai empurrando o selo para baixo. Ó. Ele vem, em cima de cada um dos pocinhos ele empurra esse selo para baixo, e quando ele empurra, ele vai funcionar tipo o êmbolo de uma pipeta mesmo. Vai funcionar tipo o êmbolo de uma pipeta, empurrando a solução que você, a reação com a amostra do que você colocou dentro de cada um dos pocinhos. E aí acontece o particionamento. É um sistema microfluídico, como eu disse para vocês. As partições estão interligadas, são microcanais, estão interligadas, e a solução, a reação, ela vai ser distribuída para todas as partições, certo? Isso vai acontecer. Feito isso, ele vai para a selagem. Ele tem que ir para aquela selagem onde cada uma dessas partições aqui vai ser individualizada, né? Então ele vem e com um rolo aqui fechando o selo óptico que está na parte de baixo da placa, que a leitura é feita por baixo da placa e não por cima, né? Os pocinhos vão ser lidos ali na parte de baixo da placa. Então ele vem fechando com um rolo ali o selo óptico e individualizando as partições, né? Ele esmaga ali, ele elimina os canais que juntam as partições, deixando elas individualizadas. E aí está pronto para ir para a termociclagem. O equipamento retira a placa dali, leva lá para o termociclador, para o bloco onde vai acontecer a termociclagem. E nessa parte do equipamento, nessa porção, nesse módulo do equipamento, vai acontecer a variação de temperatura ali. A PCR em si vai acontecer. Fez a PCR, fez a termociclagem, o que tiver os pocinhos, as partições que forem positivas, vão gerar fluorescência. A fluorescência vai ser gerada aqui nesse momento e captada logo em seguida. E aí um outro módulo do equipamento, tudo lá dentro do mesmo equipamento, né? O equipamento vem, retira a placa dali e vai fazer a leitura dessa placa em outro lugar. Então aquela fluorescência que está ali dentro, que foi produzida nas partições positivas, ela vai ser excitada por luz de comprimento específico, né? Cada fluorescência é excitada por um comprimento de luz. E é por isso que esse equipamento aqui ele pode fazer a leitura de até 5 fluoróforos diferentes, porque ele tem ele tem a capacidade de excitar diferentes comprimentos de ondas e ler a fluorescência gerada a partir dessa excitação. Que é o que ele está fazendo aqui, ó, jogando luz ali em cada uma das amostras, né, das 90, aqui acho que era 96 nesse exemplo, não sei, nesse videozinho aqui, mas ele vai pegar em cada uma das partições de cada amostra, ele vai fazer a excitação da fluorescência ali, vai fazer a detecção da fluorescência gerada, produzida, e vai armazenar isso para análise dos dados lá na frente. É isso que ele fez aqui. E é isso. Então você já tem uma ideia muito clara como é o fluxo de trabalho, como o equipamento funciona. Agora a gente volta lá para a bancada para vocês verem executando esse negócio aqui de verdade na vida real lá no laboratório. Vamos lá. Então vamos começar. A gente viu o protocolo, como é que vai ser. Vamos meter a mão na massa aqui. Então tá a caixinha, eu vou tirar os reagentes daqui, ó. Então aqui dentro vem, só para vocês darem uma olhada, vai vir o Master Mix, aqui no caso vai ser um Master Mix específico para quem vai trabalhar com sonda, com probe, e vem a água. Pronto, mais nada, porque o resto depende de você, vai vir a sua amostra depois e o seu conjunto de ensaio ou primer, né? Primer ou primer e sonda. Então vamos pegar aqui uma aguinha, eu vou deixar uma aguinha aqui do lado, vamos pegar o Master Mix, deixar aqui do lado. Esse aqui que sobrou só tem uma aguinha aqui, então não tem problema, deixa ele aqui. O que eu vou utilizar? A gente viu, vou utilizar aqui uma amostra controle, que já está aqui do meu lado também, vou utilizar essa amostra controle e vamos fazer 24 reações, que é o que nós pegamos, vocês viram as plaquinhas, né? Agora a gente vai pegar essa plaquinha que é a menor aqui, para ser mais rápido a nossa aula, vou usar a menorzinha, vamos fazer 24 reações. O que nós vamos fazer? Primeiro o mix. Vamos preparar o mix, depois distribuir a amostra na plaquinha de 96, essa aqui é uma plaquinha de 96 normal de PCR em tempo real. Depois aplicar, distribuir o mix. Feito isso, passar da plaquinha de PCR em tempo real para a nossa plaquinha nova da PCR digital, beleza?
É isso aí que a gente vai fazer. Então vamos começar preparando nosso Master Mix. Vou pegar aqui minha colinha. Ó, como a gente viu lá na aula, nós vamos fazer aqui, ó, são para cada reação individualmente, né? 10 microlitros de Master Mix, 4 microlitros do mix de primer e sonda, depois 22 de água e 4 de amostra, certo? Como a gente vai fazer 24 reações, uma plaquinha cheia, eu estou fazendo uma reação a mais com 25 para garantir que não vai faltar nada. Então como é que ficou? De Master Mix, de mix, né? Vamos utilizar 250 microlitros, 100 microlitros do mix da mistura de primer e sonda, 550 microlitros de água e a amostra a gente vai pipetar lá na placa. Fechou? Então vamos começar fazendo isso. Já deixei aqui tudo separado, anotadinho. Aqui nós temos a amostra que eu deixei fechada ainda, daqui a pouco a gente utiliza ela. Aqui nós temos o mix, aqui nós temos a água e aqui a mistura de primer e sonda, certo? E aqui o tubinho que a gente vai utilizar para fazer, preparar o mix, o Master Mix. Só uma coisa antes da gente começar, você pode montar essa reação aqui em temperatura ambiente, o protocolo permite que você monte a reação em temperatura ambiente, porque a enzima utilizada aqui é uma enzima que tem aquele sistema hot start. Então, mesmo que em baixas temperaturas, aqui a temperatura ambiente, ela não vai funcionar, ela só vai ser ativada a 95 graus Celsius. A gente viu lá na aula teórica, né? O primeiro passo da termociclagem é a ativação dessa enzima, então ela não vai funcionar agora em temperatura ambiente, pode trabalhar com tranquilidade aqui, certo? Então vamos fazer com calma. Primeira coisa, então, 250 microlitros do nosso mix. Vamos pegar aqui 250, já deixei aqui bonitinho, certinho. 250 microlitros do mix. Claro, né, que depois que você utilizar, leva lá de volta para o freezer, não deixa aqui de bobeira não. Mas enquanto que você está preparando, vai com tranquilidade. Pode montar a corrida lá no computador, tudo certinho. Então colocamos aqui o mix. Segundo, vamos colocar a mistura de primer e sonda, são 100 microlitros. 100 microlitros da mistura de primer e sonda, já na concentração certinha. Beleza, e por último, claro que a amostra não vai aqui, né? A amostra vai ser pipetada lá na placa. E por último, os 550 microlitros de água. Vamos ajustar aqui para 550. E na hora de homogeneizar, você pode, o protocolo permite que você dê um vortex, você pode vortexar isso aqui não vai também perder tempo lá vortexando, vortexa o quanto você precisar. Então pegando aqui ó, a água, 550 de água, mas eu vou vortexar, eu vou fazer a mistura, a homogeneização aqui na mão mesmo, tá? Vou fazer aqui um up and down com cuidado. Você olhando aqui, a hora que você mistura a água, dá para ver o mix misturando. Então faz a homogeneização aí com cuidado, com calma. Se quiser vortexar também, mas não vai deixar muito tempo não. Agora o que a gente vai fazer é distribuir a amostra na placa e depois distribuir esse mix na plaquinha também. Eu vou pipetar primeiro a amostra, porque ela está num volume menor, eu vou ali com cuidado no fundo, vou pipetar no fundinho, depois com o Master Mix eu aproveito para fazer a homogeneização, porque ele está num volume maior, né? O Master Mix vai estar num volume maior, eu aproveito para fazer a homogeneização. Então vamos lá, eu estou com a amostra controle aqui, deixa eu abrir a minha amostra controle. E aqui 4 microlitros. Eu vou distribuindo, eu vou fazer aqui o primeiro para vocês verem, depois a gente acelera, né? Que você não precisa ver eu pipetando 24 vezes a mesma coisa. Então eu vou pipetar aqui a primeira com cuidado, ó. 4 microlitros. Não tem muito segredo. Vai lá no fundo do tubo, encosta a pipeta, a ponteira no fundo do tubo, dá uma levantadinha bem de leve, só para você sentir que soltou do fundo e aí dispensa. Os 2 estágios, com tranquilidade, não sobrou nada, joga fora. Fechou? Vamos para a próxima, só que agora eu só vou fazer aqui uma coisa diferente, aqui essa plaquinha de 96, né? Eu vou utilizar a coluna 1, as colunas ímpares, tá? Vou usar a coluna ímpar só para garantir que vai ficar uma coluna de intervalo entre as amostras, uma maneira de evitar contaminação. Precisaria disso? Obrigatório? Não, mas é um passo a mais aí de controle para evitar contaminação. Beleza? Então vou distribuindo aqui as amostras, vou acelerar agora, vou distribuir o resto das amostras e a gente se vê já já. Pipetamos
as amostras, agora a gente vai pipetar o Master Mix, vamos distribuir o Master Mix aqui na nossa plaquinha, não tem segredo, mesma coisa. A única coisa que eu gosto de fazer é que eu aproveito aqui o volume maior, né, do Master Mix, eu aproveito para homogeneizar. Então, dá uma olhadinha ali se você a amostra tá certinho aqui no fundo. É que essa placa aqui ela não é transparente, ela é branca, mas lá, olhando lá no fundo, você consegue ter uma ideia se a solução tá ali, se não tem solução na parede. Mas na placa transparente, que ela é mais comum, você consegue olhar ali por baixo. Deixa eu ver se aqui dá. Esse aqui não dá, não. Mas você consegue olhar lá por baixo para saber se tá tudo certinho, se não tem nada na parede, se a amostra lá no fundo. Então o que eu gosto de fazer, aproveitar que o Master Mix já está homogeneizado. Se ele ficou bastante tempo parado aí na bancada, não esqueça de dar mais uma homogeneizada. No meu caso aqui não precisa. Eu coloco ele lá no fundo, né, do pocinho, dispenso tudo nos dois estágios, e aí eu venho aqui só no primeiro estágio fazendo a homogenização, para cima e para baixo. Faço aqui algumas vezes, quanto mais vezes você fizer melhor vai estar homogeneizado. Aqui, como você não vai precisar fazer replicata, homogeneizar umas 20, 25 vezes aqui está de bom tamanho, certo? Faz isso para todas elas e aí a gente está pronto para passar para a plaquinha da PCR Digital, certo? Então vamos acelerar aqui o vídeo, eu vou colocar aqui nas 24 reações e a gente volta já já. Finalizamos aqui, sobrou um pouquinho aqui do meu mix, vou jogar fora, tá separado já particionado aqui bonitinho, né, separado na verdade aqui na minha plaquinha 96. Eu coloquei, como eu disse para vocês, nas coluninhas ímpares, então a coluna 1 inteira tem, a coluna 3 inteira tem, a amostra e Master Mix, e a coluna 5 inteira tem. Agora o que a gente vai fazer? Vamos lá no equipamento, vamos programar a corrida no equipamento. Antes de continuar aqui, a gente programa a corrida lá no equipamento. Vou passar depois, se a gente programar, passar essa reação toda aqui já com a amostra para a plaquinha de PCI digital e a gente coloca no equipamento com a corridinha já pronta para rodar, beleza? Vamos lá. Muito bem, aqui estamos no software para preparar nossa corrida, né? Nós vamos programar a sua corrida aqui. Agora, eu não quero gastar muito tempo no software na aula de hoje, porque a gente vai trabalhar bastante nele na próxima aula dessa série, na terceira aula dessa série. Então, vamos passar mais rápido aqui para a aula não ficar muito longa e na terceira parte a gente olha aqui com bastante calma cada uma das características do software e também como fazer análise dos dados, certo? Então hoje aqui vai ser mais rápido, então vamos colocar aqui o nome de uma placa, como se a gente estivesse programando o equipamento, né? O software. Esse software vai se comunicar lá com o equipamento, onde vai acontecer a corrida. Então vamos colocar aqui, vai ser a placa do universo da Biomol, beleza? O tipo de placa, nossa placa é aquela placa de 26 mil postos, 26 mil partições com 24 mil postos, né? São 24 mil postos, cada pocinho com 26 mil partições, que é essa daqui mesmo, tá? Então vamos deixar essa daqui. Descrição, então, aula top sobre DPCR. Deixa eu dar a descrição. Labels, você pode colocar aqui alguma informação para categorizar seu experimento. Sei lá, se for uma série de experimentos sobre expressão gênica, por exemplo, você poderia colocar aqui. E aqui a informação do código de barras da placa. Então, eu não vou colocar aqui agora, mas você deve colocar aí o código de barras da sua plaquinha antes de seguir com a programação. Se você quiser também, você consegue, como eu disse, você vai conseguir linkar essa programação dessa corrida aqui lá com o equipamento e lá no equipamento colocar a placa no equipamento e falar, ó, essa placa que você está lendo o código de barras aqui é referente à corrida X que eu programei anteriormente lá no software. Pode fazer isso também, certo? Então aqui os parâmetros da PCR digital. Esse priming aqui é aquele rolinho que fecha a plaquinha, o selo óptico embaixo da placa, né, separando as partições, tá? Então, obviamente, aqui esse primer ele tem que ser compatível à placa que você está utilizando, aqui no nosso caso é uma placa de 26 mil partições, com 24 postos. Aí vem a termociclagem, vamos lá, vamos programar a termociclagem. Então, o primeiro passo é a ativação da polimerase, né, 95 graus Celsius por 0,2 por 2 minutos.
2 minutos. Beleza? Feito. Então, vamos adicionar isso aqui na nossa corrida e agora sim a gente consegue fazer a termociclagem. Então, o primeiro passo na termociclagem, são só 2 passos, né? 95 graus Celsius por 15 segundos. 0015, colocamos aqui, adiciona. E nós temos depois o anelamento e a extensão, que acontecem a 60 graus Celsius durante 30 segundos. Vamos adicionar. Agora a gente consegue agrupar esses dois aqui, agrupamos e vamos repeti-los 40 vezes. Beleza, então ativação da polimerase e 40 vezes de 95 graus Celsius por 15 segundos, depois 60 graus Celsius por 30 segundos e acabou. É isso daqui, está feito. Então a nossa termociclagem já está pronta. Bom, e aqui em imaginamento a gente não vai colocar nada. No Reaction Mix é importante que aqui nós vamos estabelecer quais serão os alvos analisados nessa corrida. Então a gente vai criar um novo e vamos colocar aqui o nome dos alvos. Então o nome dessa mistura, que se você tiver, sei lá, um experimento, se você fizer sempre a mesma corrida com a mesma configuração semelhante, poderia colocar aqui. Você tem que colocar alvos da aula de PCR, de DPCR, que a gente vai só fazer essa corrida, não vai repetir. Então o nome dessa mistura aqui vai ser essa que a gente não vai utilizar novamente. E aqui são os alvos que você colocaria. Como esse equipamento ele tem a capacidade de fazer a leitura de até, eu expliquei isso lá atrás, né, de fazer a leitura em 5 canais diferentes de cores, então você consegue trabalhar até com um pentaplex, um duplex, triplex, tetraplex, até um pentaplex se você quisesse. No nosso caso aqui a gente está trabalhando com um só, onde pode colocar o nome aqui de um alvo, colocar alvo X, ó, aqui já, alvo X, selecionar o fluoróforo dele, imagine que seja uma sonda que nós marcamos com FAM, pode ser com o fluoróforo que você quiser aí, e aí o canal ele já escolheu que é o verde, né? O FAM vai utilizar o canal verde. Se esse alvo que fosse um controle interno da minha reação, poderia marcar. Nesse nosso experimento a gente não utilizou controle interno nenhum, mas poderia marcá-lo como um controle interno. Não é no caso, só tem o alvo X aqui no nosso experimento, não tem mais nenhum, não é um duplex, não é nada, então estaria pronto. Se quisesse colocar mais um, aqui era só marcar aqui o alvo Y, selecionar até poderia fazer. Vamos colocar alvo Y ou um controle interno, ele estaria com outro fluoróforo, com o VIC, por exemplo, que é amarelo, e aí poderia ser um interno, poderia não ser, se fosse interno era só marcar e assim vai. Mas aqui no caso a gente não tem, vamos deixar sem. Então criamos o nosso alvo, e aqui está a nossa lista, né? Como só tem um, então ficou a lista com um só. Aí depois vem as amostras, vamos adicionar as amostras. Poderia colocar aqui, sei lá, amostra. Vamos colocar só amostra. Deixar aqui a amostra, poderia colocar alguma marcação. Qual é a quantidade de amostra desse experimento? No nosso caso, a gente faz ela 24 vezes, né? Então poderia colocar alguma descrição aqui sobre ela se quisesse, não tem muito segredo. Vai adicionar, então aqui está a amostra, automaticamente ele coloca um número na frente para discriminar uma da outra. Amostra 1, 2, 3, 4, assim por diante. Poderíamos colocar controle também, eu tivesse uma amostra controle, um controle positivo, eu poderia colocar aqui, controle positivo. E o NTC também. É que nesse meu caso eu não fiz nenhum negativo, mas o certo é você fazer um NTC, um No Template Control, né? Controle negativo, é o branco. É uma reação que vai água aí no lugar de amostra. É que nesse caso a gente não fez, mas o certo é sempre fazer. Então, vamos colocar, só colocar aqui só para você ver, NTC, vamos adicionar e pronto. Colocamos os alvos, colocamos as amostras, vamos colocar o layout da placa. Então aqui no pocinho 1, né, a plaquinha tem esse layout aqui, aquela de 24 pocinhos. Aqui no pocinho 1 nós vamos colocar o alvo 1, que é o único que nós temos, vamos colocar aqui, marcá-lo com o alvo 1, e vamos adicionar uma amostra, vai ser a amostra 1. No pocinho 2, o que nós temos? Nós temos o alvo X, é o único que nós temos, e a amostra, poderia ser aqui a amostra 2. E assim vai colocando, lá no último poderia ser o negativo, né? Se você quisesse colocar o negativo, deve colocar o negativo. Então a gente vem aqui e coloca o alvo 1 e o negativo. Se tivesse um controle, poderia colocar um controle aí também. Então está aqui o nosso controle, o NTC. Certo? O equipamento já vai saber isso aqui em NTC, que aqui tem a amostra, e está pronto. Feito isso, é salvar a placa, salvar esse seu desenho aqui e puxar essa informação lá no equipamento para fazer a corrida. Beleza? Vamos voltar lá para o laboratório agora. Beleza, agora nós temos aqui tudo pipetadinho na nossa placa. Vamos passar da placa convencional de PCR, ou PCR em tempo real, para a plaquinha de PCR digital, certo? Vamos passar para cá.
Aqui a placa, eu mostrei para vocês, a gente vai fazer, nós vamos pipetar dentro dos tubinhos, do pocinho aqui, normalmente, não tem muito erro. E interessantemente, essa plaquinha, o intervalo, o espaço entre esses pocinhos aqui, ele é compatível com a multicanal. Então dá para fazer com multicanal. Vamos fazer aqui uma fileira, uma coluna com a pipeta convencional mesmo, depois a gente passa para uma multicanal, só para vocês verem que dá para fazer. Certo? Então aqui com cuidado, vou passando, sem trocar de lugar, né? Amostra por amostra de um tubinho para o outro. Aqui é importante você garantir que o reagente esteja no fundo do pocinho, né? Da placa, para você garantir que você vai pegar tudo. Então, dá uma batidinha, eventualmente aqui nesse caso você pode até dar um spin de placa se você tiver, ou naquele spinzinho que eu ensinei você a fazer. Se você não viu como fazer um spin de placa de forma caseira, gastando R$50 no máximo, dá uma olhada nesse vídeo aqui, você pode fazer. Você pode utilizar ele aqui para garantir que está todo mundo no fundo do poço, né? Que todo reagente está lá no fundo do poço, que não tem erro de você deixar para trás nem um pouquinho de amostra. Então aqui a gente vai passar, não tem erro, mesma coisa que está pipetando uma placa de 96 convencional, tá bom? Vai lá, encosta no fundo, dá uma levantadinha. Com cuidado. Essa plaquinha aqui, por ela ser escura, você consegue olhar, se você olhar aqui assim de cima, ó, você vai saber em que pocinho que tem reagente. Não dá para ver ela aqui por baixo, né? Mas dá para você consegue enxergar que a amostra, a sua reação está ali montadinha já. Então não mais difícil de se perder, mas tem que ficar de olho aqui, certo? Então vamos fazer isso para todos. Eu vou acelerar essa primeira coluna e na próxima a gente faz com a multicanal. Beleza, pipetei a última aqui. Uma coisa que eu não falei ainda, é interessante aqui pegar essa plaquinha, ó. Dá umas batidinhas aqui para ela ir para o fundo, tá? Se tiver alguma coisa na parede ali. Mas é importante você não colocar a mão embaixo, na parte de baixo aqui da placa. Tá? Eu vou virar aqui para você ver, que não vai cair não. Importante não colocar a mão aqui embaixo da placa, porque aqui tem um selo óptico aqui também. Aqui tem um selo óptico que depois eu vou mostrar para vocês. Ele vai ser fechado, né? O equipamento faz o fechamento aqui dos canais lá das partições, fechando esse selo, né? Esmagando esse selo aqui contra a plaquinha. Igual quando você faz o fechamento de uma placa convencional de PCI em tempo real, coloca aquele selo óptico aqui, se você já viu isso, tem aula aqui sobre isso no canal também, e você faz o fechamento ali bonitinho para separar um pocinho do outro. Aqui vai acontecer a mesma coisa, só que em vez de estar separando um pocinho do outro, está separando as partições umas das outras, as milhares de partições que inicialmente elas estão todas interligadas, né? Já vou falar sobre isso. Mas depois ele vem fechando. Então é importante não colocar a mão aqui, porque a leitura de fluorescência vai ser feita aqui de baixo, tá bom? A captura de fluorescência vai ser feita aqui, então não pode colocar a mão aqui, evita encostar isso aqui em lugar que está sujo, em bancada suja, tá bom? Pegar sem luva, esse tipo de coisa, evita, então pega pela bordinha. Vou bater aqui, só para garantir que está todo mundo no fundo. Vamos pegar aqui a próxima leva, já está com 40 microlitros, com a multicanal. Vamos lá. Só para você ver que essa plaquinha ela é compatível com o multicanal também. Então, se você estiver processando muita amostra aí por vez, então pega aqui com cuidado, vou até pegar de novo. Pega com cuidado e passa para coluninha da sua amostra, certo? Boa. Vou fazer isso para outra também, que a gente vai mais rápido. E feito isso, tem a E. Aqui a minha E ela está mal encaixada. Vou pegar lá a parte depois. Que ela caiu aqui. E. Aí eu tenho que pegar na individual. Deixa eu pegar ela aqui. Que ela não ficou legal. E tem a marcaçãozinha aqui também, ó, para você não se perder. E perfeito. Foi. Maravilha. Então agora o que a gente vai fazer é selar essa plaquinha aqui. Vamos fazer a selagem dela.
Vamos selar a plaquinha? Ó, eu dei uma olhada aqui depois que eu finalizei as pipetagens, vi que tinha algumas amostras que tinham sobrado aqui quando eu fiz com a multicanal, já passei para cá, tá bom? Então aqui já está zerado, descarto isso aqui com cuidado. E agora nós vamos colocar esse selo emborrachado, que vai fazer aquela pressão positiva para dispensar, empurrar a amostra para todas as partições. Certo? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá, vamos fazer aqui com calma. Primeira coisa, eu vou tirar essa parte que está protegendo aqui o selo, né? Essa parte branca aqui está protegendo o selo. Então estou retirando, jogar isso aqui fora, depois joga no lixo. Aqui evitando colocar a mão para não grudar a luva. Aqui tem cola aqui, né? Tem uma colinha aqui. Então eu estou tirando aqui sem encostar. Vem aqui, ó, só mira aqui em cima, dá uma encaixada ali que já vai dar uma certa selada. O meu até ficou um pouco torto, mas não vai ter problema não. E aí vem com um rolinho, esse rolinho aqui é próprio para isso, né? Um rolinho próprio para isso, e veio fechando aqui, selando a placa mesmo, tá bom? Vem selando a plaquinha. Minha ficou com uma rebarba feia aqui, mas não tem problema. Para nossa demonstração aqui não vai fazer diferença. O que é importante fazer? Você selar com cuidado, selar os cantinhos. Aqui no cantinho é importante você fazer com mais força, não só por conta da evaporação, tá? Porque aqui o equipamento, eu falei para você, né? O pistãozinho do equipamento vai afundar esse selinho aqui, e é importante que ele esteja bem selado nas extremidades para evitar que ele se solte, né? Na hora que o equipamento empurrar ali, que ele se solte, que ele se descole, tá bom? Aí, a última parte é você tirar essa parte plástica aqui de cima, que é a proteção. Tem que tirar com cuidado. Ó, vê, na hora que você for tirando, dá uma olhada se o selinho azul não está vindo junto. Tá? Se ele estiver vindo junto, é porque você não passou o rolinho direito. O meu estava vindo aqui. Então vem com cuidado, ó, que está saindo um pouquinho ainda. Vou até fazer mais um pouco. Eu tô achando que ele tá meio solto ainda o meu. Vamos fazer aqui com mais força. E agora eu vou tirar aqui com mais cuidado. Aí, agora sim. Tirou. Esse meu que ficou meio porco aqui, ó, mas não tem problema. Dá uma ajeitadinha aqui com a mão. Importante que ele não se solte a hora que o equipamento fizer. Importante duas coisas aqui, né? Não pode ter buraco, não pode ter nenhum pocinho aparecendo aqui, mostrando. Ele tem que estar bem seladinho. E a hora que o equipamento empurrar com o pistão, que não vai levantar nada, não vai perder nada, certo? Então, feito isso, ó, a plaquinha está pronta para a gente colocar no equipamento. Nós vamos colocar aqui no equipamento, e é essa borrachinha que está em cima que vai servir aí vai funcionar como uma pipeta no final das contas, né? Como se você estivesse utilizando uma pipeta. O equipamento vem com o pistão empurrando aqui um êmbolo, é isso que vai acontecer. E esse êmbolo vai dispensar a amostra dentro lá de cada um desses pocinhos. Depois tem as suas ramificações ali dentro, né? Todo aquele aparato microfluídico ali que vai liberar, vai dispensar as amostras em todas as milhares de partições, certo? Feito isso, vamos colocar no equipamento, tá pronto para rodar. Vamos lá. Beleza, estamos com a nossa plaquinha aqui montada, pronta para correr. Na verdade, quase pronta, porque eu vi assim que ela, na demonstração ali, não fechei direito. Mas uma coisa até interessante para vocês saberem é que, se vocês quiserem depois, não aqui na mão segurando, que estiver na bancada, né, obviamente, se quiser passar o rolinho novamente aqui para garantir que está tudo bem selado, mesmo sem aquele plástico em cima, protetor, pode passar. Então você pode dar mais uma reforçada aqui passando, tá bom? Não tem problema fazer isso. Beleza? Então aqui está pronto para a gente colocar no equipamento. Eu já vou abrir e colocar o equipamento. Só lembrando o que vai acontecer agora. Vou colocar o equipamento ali, ele vai ler o código de barra que tem aqui na minha placa. Ele vai linkar essa placa com a corrida que a gente configurou lá no software, no equipamento, no computador. Ele vai linkar essas duas informações para a gente botar a corrida para rodar. A hora que o equipamento começar a funcionar, o que ele vai fazer? Lembrando, ele com pistão, ele vai empurrar esse selo, funcionando como uma pipeta mesmo, e aquela pressão positiva vai dispersar a amostra pelas partições, certo? Depois disso ele vem e sela, aquele selo óptico que tem aqui embaixo, ele faz a selagem desse selo óptico, fechando a comunicação entre as partições, certo? Aí elas ficam isoladinhas em partições individuais, e aí acontece a termociclagem, como a gente programou também na corrida. Beleza? Vamos colocar aqui no equipamento. Tem um código de barra voltado para o fundo, que o leitor de código de barra no equipamento fica lá no fundo. Só coloca a plaquinha aqui, encaixa ela bonitinha, tudo certo, fecha. O equipamento agora vai fazer a leitura do código de barra e a gente dá o start, começa a corrida, depois faz a análise lá no software.
E com isso a gente finaliza a aula de hoje. Muito obrigado, pessoal da QIAGEN aí, por ter disponibilizado esse espaço aqui, o equipamento, os reagentes, para a gente fazer essa aula prática de novo. Saibam que vocês estão contribuindo aí com o desenvolvimento da ciência, compartilhando conhecimento sobre biologia molecular, e a gente está alcançando mais pessoas. Quanto mais pessoas, melhor. Muito obrigado. A aula de hoje foi 10. Eu espero que você tenha gostado. E na próxima aula a gente vai fazer as análises dos dados que a gente acabou de correr aqui. Vamos fazer as análises dessa corrida aqui e vou mostrar algumas outras coisinhas mais para você. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.